Olá pessoal, quer estar bem informado sobre tudo o que vai acontecer em Amanhã é para sempre? Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu gostei. E lembrando que o resumo pode sofrer alterações conforme a edição da emissora. Terça-feira, dia 8 de fevereiro de 2022. Franco Santoro tenta seduzir Bárbara, mas ela deixa bem claro que ela é uma mulher bem casada. Gonçalo, em seu escritório com Úrsula, fica preocupado com Bárbara, pois ela não atende o celular. Camilo bate na porta e pede para ele ir até a sala de Aníbal. Liliana acorda e diz que ela não quer viver. A viúva de Ciro chega no quarto de Liliana para falar com ela. Em sua conversa com Franco Santoro, Bárbara diz: "Quando dizia que faria qualquer coisa que o senhor pedisse para salvar a empresa da minha família da ruína, não me referia que entre eu e o senhor." Franco a interrompe e diz que em nenhum momento teve outras intenções com ela. Bárbara o questiona por quais motivos ele levou até sua casa se não teve segundas intenções. Franco nega e diz que queria que ela fosse a primeira pessoa a saber que o depósito para o Grupo Lactus já havia sido feito. Bárbara pede perdão a ele por ter duvidado da sua dignidade. Franco recebe uma ligação de Steve avisando que já chegou no aeroporto. Bárbara pergunta para Franco Santoro até quando o Grupo Lactus irá receber o dinheiro. Franco pede cerca de 24 horas. Ela aceita e pergunta quem é que está em sua frente. Franco responde que é seu novo melhor amigo. A viúva de Ciro pergunta a Liliana se Ciro falou sobre os documentos. Liliana, revoltada, ataca ela. Oregon começa a rir. Aníbal revela a todos que a empresa teve um desfalque de 3 milhões de dólares e que os únicos que sabiam da senha de acesso são Bárbara e Adriano. Camilo pede para Gonçalo ligar para Bárbara, mas Gonçalo responde que ela não atende. Camilo pede para chamar a polícia para Adriano não conseguir do país com o dinheiro. Fernanda se acaba de chorar. Oregon diz para a viúva de Ciro que avisou que Liliana é louca, mas ela pede para falar com Marina. Gonçalo diz aos seus filhos que ninguém vai mexer um dedo até falar com Bárbara. Fernanda sai da sala chorando. Em sua conversa com Artêmio, Bárbara diz: "Nesse momento, Fernanda já descobriu que ele é um canalha. E como o Power Milk não depositou adiantamento, amanhã as coisas vão se complicar mais e mais para Gonçalo e Aníbal Elizaldes." Artêmio comemora. A viúva de Ciro pede para Marina conversar com Liliana para poder retirar algo sobre as patentes e deixa seu número, e pergunta a ela se ela reconhece o nome Artêmio Bravo. Bárbara pergunta para Artêmio sobre o fim da louca da Liliana. Artêmio diz: "Aqui ou no exterior, Liliana terá o mesmo fim do que seu pai e seus irmãos. E lembre-se que não poderá ficar nenhuma gota de sangue dos Elizaldes sobre a face da terra." Vladimir liga para Priscila para saber se ela já checou os extratos dos investimentos e se está tudo bem, e pergunta a ela se ela quer saber o que Aníbal faz debaixo dos panos, e que ele pode deixá-la na miséria. Bárbara mente para Gonçalo dizendo que está em uma reunião, por isso não atendeu o celular e que está indo para casa. Gonçalo pede para ela ir imediatamente para a empresa. Feliz, Vladimir diz a Adriano que Priscila quer vê-lo. Adriana o lembra das condições e que ninguém deve saber que ele está lá no seu apartamento e em pensamento chama Vladimir de idiota. Fernanda tranquiliza a Úrsula, dizendo que assim que tiver notícias de Adriano, ela ligará. Fernanda pergunta para Florzinha se ela tem o número do Vladimir. Florzinha diz que não tem o número dele. Bárbara chega na empresa e Fernanda pergunta a ela se ela tem acesso à senha das contas bancárias e pede para ela checar as contas. Bárbara concorda e vai com ela. Ao conferir as contas, Bárbara fica desesperada e pede para Fernanda localizar urgentemente Adriano. No apartamento de Vladimir, Adriano, na frente do computador, fica sem reação e diz que Bárbara terá que ter uma explicação para isso. Adriano liga imediatamente para Bárbara e Fernanda vê e garante que é ele. Bárbara fica sem reação e diz que é da fábrica. Adriano deixa um recado para Bárbara. Bárbara, precisamos conversar urgentemente. Tem um erro na quantia. No lugar do que combinamos somente aparece 300 dólares. Um depósito de 300 dólares. Me liga o mais rápido possível. Bárbara conta a Fernanda que o depósito desapareceu. Fernanda chora. Bárbara confirma que foi Adriano que retirou cerca de 300 milhões de dólares da empresa. Eduardo apresenta Steve a Gardênia e ela sai. Steve pergunta a Eduardo se Gardênia é aquela menina. Eduardo lembra quando ele era pequeno e Gardênia mandou uma carta dizendo que iria esperar ele e quando ele voltasse eles iriam ficar juntos e se beijarem.
Steve pergunta para Eduardo o que ele estava fazendo na tarde quando ele ligou para ele. Eduardo diz que estava com a hiena. René garante a Artêmio que cerca de 2 dias ele irá saber da vida e milagres de Franco Santoro. Fernanda explica a Bárbara sobre tudo o que ocorreu com ela durante a sua ausência. Bárbara diz a Fernanda e Gonçalo que os 3 milhões de dólares foi depositado na conta de Adriano. Marina está conversando com Liliana quando o Oregon chega e pede um favor para ela. Bárbara diz a Aníbal que se denunciar a Adriana agora, seria sepultada a esperança do grupo Lactus e sugere que espere que o dinheiro do Paul Milk estiver no banco, ele denunciará Adriano. Ao conversar com Vladimir, Adriano sugere que eles falem com a empresa Lactus pelo computador e pergunta pela Bárbara e instrui Vladimir do que ele deve fazer e falar. Florzinha chega na sala de Gonçalo e comunica que Franco Santoro está em uma ligação, pedindo para falar com Bárbara, e ela sai. Em sua sala, Bárbara atende a ligação e é Adriano, querendo saber o que aconteceu com seus 3 milhões de dólares. Bárbara diz que já corrigiu o erro e que ele pode desfrutar dos 300 dólares. E que esse dinheiro é o suficiente para uma ratazana abrir sua toca e certamente ainda sobra. Dani retira os talheres da mesa do jantar quando batem na porta. Franco Santoro vai ver de quem se trata. E é Fernanda. Bárbara ameaça Adriano pedindo para que ele não vá à fazenda, pois ele irá apodrecer na cadeia. Adriano fica sem reação. Franco apresenta Fernanda a Steve